Há uma febre generalizada em todas as empresas de tecnologia. Forçar os funcionários a adotarem IA massivamente, adotarem inteligência artificial ao máximo em todas as suas tarefas sob a premissa de que isso as fará mais produtivas no longo prazo. E a premissa tem nome, chama Token Maxing. O token é a moeda de troca da IA, e a aposta é que se os funcionários maximizarem os tokens por minuto trabalhado, a empresa superará os seus concorrentes. Mas a história não é bem assim. Se você ficar até o fim nesse vídeo, eu vou te mostrar que essa premissa pode até ser verdadeira para empresas. Mas para você como indivíduo, esse comportamento pode estar te dando burnout, destruindo o seu tempo, seu valor e o seu psicológico. Seja trabalhando para uma empresa ou empreendendo você mesmo. Ou os dois, já que tem muita gente empreendendo enquanto vive de CLT. Mas então, bora lá. A pior coisa que você pode fazer é construir algo, fazer alguma coisa e ninguém usar, ninguém se interessar. Então você se esforça para entregar uma ferramenta ou um processo novo no trabalho, mas ninguém usa. Você lança um produto, ninguém te interessa, ninguém se interessa, nem os seus amigos. Aquela sensação ruim que todo mundo tem quando passa na frente de um restaurante e você vê que não tem ninguém sentado lá dentro, né? E o Token Maxing, eles nos leva a isso, a querer que faça muitas e muitas coisas. E se você vê na sua idade, a maioria das coisas feitas, elas não são usadas. A maioria dos apps nas lojas de aplicativos tem 0 downloads. E por que isso acontece? Porque umas pessoas conseguem os resultados tão diferentes das outras, né? Vamos falar um pouquinho sobre a relação entre esforço e resultado. Tem uma relação ruim, né, entre esforço e resultado para muitas pessoas em muitas áreas. Acho que na maioria, assim, né, meio que quase que o normal, no qual você aplica muito esforço e você colhe pouco resultado. Mas também tem pessoas que são o contrário, né? Aplicam um pequeno esforço e elas têm um resultado muito bom, né? Você vê isso na academia, no qual, se você treina mais de 2, 3, 4, 5 anos, você vê que tem certas pessoas com um físico que melhora ali no começo, mas depois de um certo tempo aquele físico estagna e a pessoa não consegue evoluir. E o que acontece, né? A maioria das pessoas acha que vai ter um resultado sim, no qual o esforço vai aumentando e o resultado vem junto, né? Só que a maioria das pessoas, na verdade, se encaixa nesse outro gráfico aqui, no qual tem um esforço aqui, o esforço segue crescendo, a pessoa continua se esforçando, mas o resultado, ele chega uma hora que ele estagna e ele pode até diminuir, né? A IA, ela nos leva a isso, porque os agentes de inteligência artificial, eles são muito poderosos. Então, eles dão a impressão que nós podemos fazer tudo com eles. E realmente, de código, muita coisa já está resolvida. Mas, quando você vive muito tempo nisso aqui, isso aqui é um dos gatilhos mais comuns que a psicologia interpreta como burnout, né? A pessoa que se esforça demais, mas não tem o resultado, seja financeiro, seja de reconhecimento, seja de qualquer tipo de coisa que ela está esperando e não tem isso, causa esse burnout. Agora, por que eu estou falando de esforço e de resultado? Os agentes de IA, eles nos dão uma falsa impressão de progresso, porque com um certo esforço, nós conseguimos o que aparenta ser um resultado muito bom. Eu consigo fazer algo que eu não conseguia fazer antes. Eu, sendo leigo, consigo fazer um sistema que eu não fazia antes. Ou eu, sendo dev, eu consigo fazer várias entregas que eu não fazia antes. E é exatamente isso que pode nos levar ao burnout, que é esse modo de pensar incorretamente que o Token Maxing nos leva, que é maximizar entregas. Se você quer maximizar entregas, provavelmente em algum ponto você vai cansar de uma forma que pode te levar a um burnout. E o que de fato que a gente tem que fazer, né? Qual que é a solução? A gente tem que maximizar solução de problemas. A IA, ela é um meio para resolver problemas. Problemas que nós, como seres humanos, observamos da realidade e aplicamos para a IA resolver. Então, resolver problemas é o para que a IA serve. Ela deve nos ajudar a resolver problemas e não maximizar entregas. Então, de nada adianta ter vários agentes de IA trabalhando ao mesmo tempo se você não está resolvendo o problema principal. Isso vai levar a um burnout, isso vai levar a um cansaço excessivo, isso vai levar a uma perda de sentido. Qual que é o jeito certo de abordar isso aqui? A primeira coisa que eu recomendo a vocês, escolher uma dor de verdade. Algo que já está validado. Algo que você já pode observar na realidade que as pessoas realmente querem, que as pessoas realmente precisam. Algo que já existe, mas que você sabe que você pode fazer diferente. Nem todos os sistemas ou aplicativos são coisas inovadoras. Você simplesmente adicionou um toque diferente, você resolveu o problema diferente, você fez uma interface diferente, você montou um processo diferente para resolver aquele tipo de problema.
Algo que, por exemplo, no trabalho, ninguém mais quer fazer. Todo mundo sabe que no trabalho tem demandas que ninguém quer resolver, porque, enfim, às vezes tem que lidar com pessoas chatas, ou tem que lidar com terceiros, ou tem que fazer coisas que ninguém quer pôr a mão porque é difícil de entender. Esses são os problemas que valem a pena resolver. Eles que vão mover a tua carreira para frente, eles que vão mover o teu negócio para frente. E esses problemas, né? Escolhido o problema, provavelmente a IA não vai te ajudar a escolher tão bem esse problema. Claro, ela pode te guiar nisso, te fazer perguntas, né? Eu já fiz vídeos falando sobre como a IA pode te ajudar a pensar melhor, mas é o seu engajamento cerebral, né? A capacidade que você tem de pensar profundamente sobre as pessoas e as soluções que elas precisam é o que vai fazer com que você alcance aqui esse resultado. Então, primeiro, né? Escolher o problema, delinear bem o problema que você quer resolver. Segundo, né? Trabalho profundo. Você vai parar de lidar com assuntos que não se relacionam. Por exemplo, digamos que você está lá no trabalho e aí você quer abrir 8 agentes para resolver, fazer 6 sistemas diferentes, e esses 6 sistemas, cada um vai cuidar de uma coisa. Isso não faz sentido, porque a IA ela não vai conseguir. O agente de IA, o Cloud Code, o Codex, o Cursor, ele ainda não tem a capacidade de pegar uma tarefa, vamos dizer assim, incompreendida, no caso para ele, resolver aquilo sem te interromper. Ela vai ficar te interrompendo sem parar. E se ela não te interrompe, ela vai jogar um resultado nada a ver na tua tela. E imagina, né? Você vai ficar recebendo essas perguntas, você vai ficar trocando de contexto sem parar, isso vai causar uma confusão na tua cabeça. Tu vai chegar no fim do dia com a sensação de burnout e sem ter resolvido nada direito. Então, o que eu recomendo que você faça, né? Você fecha as notificações, até as notificações dos agentes. Se você ficar olhando a notificação do agente, sério, o terminal pisca ali, não olha. Porque você vai mudar de contexto e aí você não vai conseguir manter-se na profundidade que o problema que você precisa resolver. Né? Resista a essa tentação de trabalhar em diversas coisas ao mesmo tempo porque os agentes o permitem. Na verdade, eles não permitem, é uma falsa sensação de progresso, como eu falei. Fecha agentes. Não precisa deixar 1 milhão de agentes rodando porque eu vou resolver todos os problemas. Não, não vai acontecer. Tenha foco. Resolva profundamente um problema importante e aí você consegue seguir, né? Uma arquitetura que eu tenho usado recentemente, que tem sido muito interessante, para mim, né? Eu já passei por isso, né? Usei vários agentes e realmente não recomendo. Vai fazer com que você... se você tem a sensação de que você está chegando no final do dia e tá sensação de que você não fez nada, mas os agentes trabalharam muito, provavelmente isso aqui tá acontecendo, né? E o que eu recomendo, né? É bastante simples. Tenha um agente operacional, que é um agente que tá fazendo as coisas, né? Ele tá trabalhando, ele tá fazendo código, ele tá resolvendo problema. Tenha um agente estratégico para quando você entregar um trabalho para um agente que ele vai ficar trabalhando, você não fica parado pensando em outras coisas, olhando o WhatsApp, olhando outros agentes que não tem nada, lidando com outros assuntos que não tem nada a ver com o que você está fazendo. E os outros agentes, use eles, mas só nas pausas. Por exemplo, eu estava experimentando em colocar um agente de manhã, aí eu olho na hora do almoço, aí eu olho no café da tarde, aí eu olho no final do dia e deixo ele lá trabalhando, né? Nesse loop, até que ele consiga sozinho entender mais ou menos onde ele tem que parar. Mas não ficar olhando ele diretamente, porque assim, o problema mais importante é o que eu preciso ficar olhando. Eu preciso olhar para aquele terminal, eu preciso olhar para aquele código, eu preciso olhar para aquele problema sendo resolvido entre eu e os agentes que eu escolhi para aquilo. Mas mudar, troca de contexto, vai fazer com que a longo prazo você perca qualquer tipo de vantagem que você poderia colher com os agentes. Então, concluindo já, na próxima vez que você perceber que você está migrando entre vários agentes, resiste, resolve o problema mais importante, finaliza, depois você segue para o outro. A minha recomendação é que você minimize a troca de contexto. Coloca esses agentes para trabalhar, usa somente poucos agentes na sua tela, deixa os outros trabalhando lá no background, produz as coisas. E por fim, a longo prazo, né, você vai correr muito mais do que os outros, você vai ter um progresso muito maior do que os outros, das pessoas que ficaram só lá nos agentes tentando resolver os problemas. Te garanto que isso é a melhor escolha a longo prazo. E é isso. Você ficou até aqui. Valeu, deixa o like.